verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe sempre o que vem pela frente. Primeiro, dando uma mapeada geral no mercado, o que tá achando dessa brincadeira? O Carlos Miguel vem. Carlos Miguel, a gente tá esperando chegar daqui a pouco. Acho que foi um bom reforço do Palmeiras, já vou dar minha opinião sobre ele aqui. Acho que o Palmeiras foi bem. Não sei ali na questão das renovações, né? Com o Everton até 27, com o Lomba até 26. Não sei se precisava das duas. Acho que uma, talvez sim. As duas, não sei. Para você, né, Boda, para que você tenha, às vezes, um terceiro goleiro da base, enfim, acho que cabe. Né? E até para liberar os caras também para irem para um outro clube, que eles vão jogar mais. Agora, de resto, o 8 que vem, não vem nunca, e daqui a pouco tá fechando a janela e não veio. O Enciso que, pô, quando surgiu a notícia, eu olhei e falei, e o Paulinho? Não deu pra pegar aí o que rola, sabe? E aí, Boldaca? E esse vamos mercado lá, aí? Por partes, né? Vamos por partes. Goleiro, gostei muito da contratação do Carlos Miguel. Acho que o Palmeiras dá uma subida de nível grande, né? Porque eu acho que essa questão do Lomba, eles estão falando de renovar só porque sabe que ele não vai aceitar. O Lomba vai querer jogar, não vai virar terceiro goleiro assim do nada e não querer jogar. Então, provavelmente ele vai procurar um outro clube que ele vai ser titular ou que ele vai ter mais oportunidades. E acho que o Carlos Miguel vai disputar com o Everton uma posição. Se for uma disputa igualitária, acho que hoje, né, apesar de eu ter visto muito pouco ele jogar lá, ele jogou acho que só 4 jogos no Nottingham Forest, eu acho que ele tem que ser titular, cara. Ele tem que ter, ou pelo menos ele tem que ter as mesmas oportunidades que o Everton, para você depois olhar e falar qual que merece. Se o Everton topar uma renovação para ser reserva, ou possivelmente numa condição de reserva, ótimo. Acho que o Everton, como reserva, poderia ajudar, né, desde que o Carlos Miguel entre melhor que ele. O que a gente tem que colocar é que haja uma disputa igualitária. Não que você fique preso por conta de passado. Né? Beleza, o Everton tem uma história maravilhosa, tal, mas a fila anda, querido. A fila continua. Né, o Palmeiras está continuando disputando títulos, então você não pode ficar com caras por gratidão. Isso já falamos de vários jogadores aqui, o Everton começa a se encaixar nisso. Porque você não tem uma sombra. Né? O Lomba nunca foi uma sombra daquela que falasse, nossa, o Everton tem que sair. Agora você tem um goleiro que aparentemente está vindo para jogar mais, porque lá ele não jogava, então não faz sentido na minha cabeça o cara sair da Inglaterra para vir jogar, ficar aqui no banco do Palmeiras, porque o banco é igual para todo mundo, o banco é de almofadado, lá tem até um quentinho quando tá frio, o cara ficar com o bumbum quente no banco, aqui não. Então ele vai sair do banco lá na Inglaterra para vir pro banco aqui? Então não sei o que o Abel, não. O Abel conversou com o Carlos Miguel, deve ter dado algum indicativo para o cara querer aceitar. Lateral esquerdo, Jeff Té. Conheço muito pouco, né? A gente lá no Gold está fazendo agora o Campeonato Escocês. Eu assisti um pedaço do jogo no sábado, né, quando surgiu a notícia ali. Não fez um bom jogo. Sinceramente, conheço muito pouco, né? Vou pelas estatísticas de que ele foi o melhor lateral esquerdo do último ano na Liga Escocesa. Não é grande coisa, mas beleza, tal. A única coisa que me incomoda de fato é os 5 anos de contrato, né? 5 anos de contrato para o Jeff Té, 21 anos, a gente viu muito pouco aqui no Brasil, ele saiu cedo do Fluminense. Vai virar talvez um Mikael também, pode ser? Assina um contrato gigantesco, não dá certo, e aí, o que você faz? Então, mas aí se você não oferece, ele não vem. Então não vem, contrata outro. Exato. Contrata outro, faz um mapeamento aí, tenta ver jogadores que estão em fim de contrato, até porque a lateral esquerda, ele vai chegar para ser reserva do Piquerez. Então acho que talvez, não sei, né? Vamos ver. Eu não conheço para poder falar, olha, um excelente jogador, né? Li algumas críticas de uma galera que acompanha mais o futebol escocês, que dizia que ele tem muito espaço para crescimento ainda, demanda uma certa readaptação ao futebol brasileiro, mas enfim, né? Eu acho que a única coisa que me incomoda nesse ponto é os 5 anos de contrato. E o Enciso, cara, o Enciso é aquele jogador, Bruno, que se vier, eu acho que o Palmeiras até, de repente, pode dar uma desencanada agora do camisa 8. Né? Porque ele não é a função dele, mas eu acho que você tendo um cara diferente, como ele é, ali com liberdade para jogar no meio campo, de repente um terceiro homem de meio campo, ali fazendo, né, tendo a liberdade para cair dos dois lados, eu acho que ele é um cara muito bom, tecnicamente. Não tá jogando, tá machucado, então teria que ver essa questão toda também.
mas seria para mim uma grande contratação. Esse é muito bom jogador, da seleção paraguaia, acho que é o mais perigoso, né, jogador da seleção paraguaia, e acho que o Palmeiras, se contratar o Enciso, daria um grande salto de qualidade no elenco. É um jogador móvel, um jogador que faz ali mais de uma função no meio campo. A questão toda eu acho que esse tipo de jogador, você tem que contratar esses certos jogadores e dar liberdade para ele. Ele precisa fazer exatamente o que ele fazia no Brighton, para você chamar a atenção, né? Você chegar o cara aqui e doutrinar ele para jogar de outra forma, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando do Facundo. De repente ele, né, não jogou na dele ainda, onde ele chamou a atenção para o Palmeiras contratar. Então eu só espero que, se fechar essa contratação, né, que ele tenha a liberdade, que ele consiga jogar exatamente como jogava no Brighton para poder render. Senão é mais uma adaptação. Além de voltar ao Brasil, o cara tem que adaptar o país, adaptar o time, adaptar o técnico, adaptar a nova função. É 1 ano e meio que você perde. E aí acho que nessa configuração o Palmeiras tem totais condições de deixar para a janela do final do ano essa busca por um camisa 8, porque se for para trazer qualquer um, não traz. Né? Eu queria muito o De Ossa ou o Marcel Ruiz. Não dá para trazer nenhum dos dois agora. O De Ossa já foi para o Betis. Marcel Ruiz, pelo que a gente tem de informação, já houve uma desistência. Então, foca no Enciso, contrata esse jogador, né? E aí acho que, de repente, você pode usar o Alan agora como um segundo volante, que é bom jogador, o Alan eu gosto bastante, mas precisa fixar ele numa posição, né? Joga na esquerda, na direita, no meio. Transforma o cara num segundo volante. Ó, você vai ser segundo volante agora, você vai treinar isso. Meio que definir já essas condições e aí, na janela de final de ano, você tenta buscar um outro camisa 8 aí no mercado. Boldac, temos nosso primeiro superchat, daqui a pouquinho vou colocar ele na tela, já convidando você a deixar o like, se inscrever no canal, né? Quase 800 pessoas aqui com a gente nessa manhã no TLD. Mas, Boldac, pegando ainda esse cenário dos reforços, a gente até pegando as informações, né, o que o Soler falou, ontem estava até lendo uma matéria também no GE, onde os amigos confirmam que o Palmeiras tem a intenção, mesmo nessa janela, analisando a contratação do Enciso, de ainda buscar mais 2 reforços. Né? A gente está falando do GFT, que tem aí as conversas, acho que caminhando bem, e ainda tem um volante em mente como uma possibilidade para essa janela, mesmo após o não do De Ossa e a desistência em relação ao Marcel Ruiz. Vou jogar 2 para você, Boldac, que queria muito sua opinião em relação a isso. Primeiro, tá demorando demais para quem quer isso tudo, e acho que ainda mais num cenário em que a gente está, de certa forma, trocando pneu com o carro andando ali, né? Não tem jeito por conta da temporada, mas acho que o Palmeiras está fazendo uma reformulação muito pesada dentro desse cenário. E outra, conseguindo isso tudo, vamos colocar aqui num cenário hipotético em que tudo isso venha. O meio ofensivo, o volante e o lateral esquerdo aí para fechar a janela. Resolve o problema? Dá para olhar para o Palmeiras como um time que vai render, ou a questão com a comissão técnica também, você acha que já está batendo no teto aí um desgaste? E aí vai depender muito do chefe de cozinha, né? Os ingredientes estarão todos na mesa e aí depende do chefe fazer o bom prato. Então, assim, eu acho que nesse caso, se chegarem todos os jogadores mesmo, e os jogadores que a gente imagina, e os jogadores que ele quer, né, que o Palmeiras conseguir contratar, o que eu duvido bastante, tá? Eu não acho que vai conseguir contratar todo mundo, não. Eu acho que talvez vai o goleiro, o lateral esquerdo e mais um. Acho que ou o Enciso ou esse camisa 8. Duvido que venham os 4 agora. Se viessem, ótimo, né? Porque aí você queima 6 meses de uma etapa, né, para a reta final da temporada, que é a parte mais importante do ano, né, onde se decide Copa do Brasil, que infelizmente o Palmeiras já caiu fora, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então você queima a etapa, você já dá um tempo aí de adaptação, né? E aí, senão, você vai perder 6 meses. Se os caras chegam no final do ano, aí vai ter que 6 meses até, né, todo o ciclo fica um pouco mais postergado. Mas eu entendo que não chegarão, né, esses 4. Eu acho que podem chegar 3 deles e já tá bom. Já acho que dá para brigar, né, especialmente se o Enciso chegar, mesmo não conseguindo jogar nesse primeiro momento, né? Não sei exatamente qual que é a expectativa de utilização, né, se é outubro.
enfim, mas de qualquer maneira eu acho que o Palmeiras precisa qualificar o seu elenco, né? Precisa continuar esse processo de renovação. Rocha tá saindo, o Mike já foi, o Veiga provavelmente vai embora no final do ano, né? E aí terminar de vez por todas com essa reformulação e seguir, né, os próximos passos já com o elenco formado. Então, eu vejo nesse momento como algo que vai cair muito nas costas do Abel Ferreira, e aí que tá, né? Como que o Abel vai conseguir, se vai conseguir, né? Ele vai ter o pique necessário para fazer a galera jogar nessa reta final, vai renovar contrato, não vai renovar o contrato, porque eu acho que isso também interfere bastante, cara, porque se o cara não tá com um plano de ficar no Palmeiras, esses últimos 6 meses, talvez sejam melancólicos, né? Você entende? A saída de um treinador, ela é meio melancólica, assim, né? Então, eu tenho medo disso acontecer, assim. O Palmeiras tá querendo que ele renove, ele vai esperar até o final do ano, pelo que a gente tem de informações, né? Ou esperar baixar a poeira aí dessas críticas que ele sofreu, tal, para ser feito o anúncio ou para ele anunciar. Enfim, só acho que uma saída no final do ano vai deixar as coisas meio melancólicas e aí a gente vai ficar à mercê mais uma vez do acaso, né?